Vou esperar terminar todo esse reboliço e movimento para que a gente possa prosseguir com a atenção de todos. Aleluia. De propósito, por causa da Silvia, que tem um lá que não está funcionando. Eu achei que era proposital. Ali não precisa perguntar ninguém, né? Gente, é aqui o curso. É aqui. Aquela área tem um atrativo especial, sensacional. Não, você quer que você viaja? Da manhã? Então, antes de sair, eu quero dar um recadinho para você levar. Aleluia. Essa música me evoca grandes lembranças. Gosto do teu jeito de agir e do modo como tu operas. Deus é maravilhoso. Esses dias não têm sido dias muito fáceis, alguma conturbação no ar, algumas coisas aconteceram, algumas vocês já têm conhecimento, mas, queridos, Deus é lindo. E segunda e terça-feira foram terríveis, mas eu não vou descrever essas coisas porque eu acho que não edifica, mas muito terríveis, muito fortes. Mas na quarta, eu fui, como eu tinha combinado, à Zona Norte para restabelecer as coisas ali, e eu esperava falar a um grupo remanescente. Depois, quando eu cheguei lá, eu vi que muita gente estava presente. Para aquele lugar, onde deve caber umas 40 pessoas no total, tinha uns 26, sendo só 3 que não frequentam a Norte costumeiramente. As demais, todas as pessoas eram de lá. Mas eu fiquei muito feliz pela maneira como o Senhor operou em mim grandes coisas. Eu recebi uma paz. Quando eu cheguei, encontrei a Silvia aqui, depois que ela terminou a coletora de libertação, eu falei para ela, estou só distante, eu não sei quando é que aconteceu, em que momento, em que hora do dia ou da noite aconteceu, mas eu fiquei extremamente leve em todo o sentido de despreocupação, de descanso do Senhor. Uma coisa tremenda. Eu não sei o que vai acontecer ainda, mas eu posso prever grandes coisas lá na Zona Norte. Inclusive, formação daquilo que eu falei 15 dias atrás no culto, embriões, vão começar a se formar ali. E Deus deu um resgate muito grande, Deus dirigiu tudo, a partir da Elma vindo o culto, da pastora Janete pregando, mas a mesma palavra que eu senti de levar, e eu tinha receio de abordar certos assuntos, mas houve pergunta de uma pessoa que eu não lembro o nome, mas foi essencial, aquela pergunta dela foi essencial, abriu todo o assunto, e eu creio que foi muito bom. O resultado depois eu não sei, mas o resultado final eu sei. O Senhor vai prosperar aquele lugar. Eu, quando começou, falei, tenho saudades porque ali bem perto da Júlio Buono, tenho saudades, a igreja já foi grande ali, mas um espírito de divisão caiu ali, e a igreja se dividiu, e aí eu lembrei que tinha 3 mulheres aí, das 5 com quem nós começamos a formar de novo a Norte, né? A verdade é que, ao final do culto, eu pude testemunhar, o Senhor matou minhas saudades, da Júlio Buono, e tal foi o derramar de Deus, o mover do Espírito, a manifestação do Espírito Santo naquele lugar. Eu sei que para aquele lugar foi importante a reunião de ontem, mas eu quero dar aqui testemunho do que significou aqui dentro. Quando Deus responde a gente naquilo que a gente precisa, e Ele sempre responde, diga, Deus nunca falha. Eu posso dizer, Deus nunca falha. Você pode olhar a minha vida e falar, mas quanta tribulação você teve, mas eu quero dizer para você, Deus nunca falha. Porque em cada dificuldade vinha uma... Parece Davi, eu não tenho pretensão de me comparar com ele, mas você vê a história de Davi, tribulações para todo lado, mas ele sempre tinha o testemunho da vitória que Deus dá, do descanso que Deus dá, do refrigério que Deus dá. É uma coisa tremenda. Vale a pena servir a Deus. Amém? Então é isso. Vamos ter a participação de vocês também. Glória a Deus.
E eu vou no gancho do Vale a Pena Servir a Deus. Paz, igreja. O texto é Mateus 6:31. Diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo o que comemos, beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios a quem procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe de que necessitais de todas elas. Buscais, pois, primeiro lugar o reino, seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse texto aqui, 6:33, está escrito de uma forma diferente, mas ele virou... Um dia ele tocou no coração da minha esposa, ela falou, a gente podia colocar um versículo na parede de casa. E eu, para variar, nunca tive problema com isso, saí riscando na parede de casa e mandei brasa, está lá até hoje. Eu quero dizer que é bem assim mesmo, a gente coloca o nosso coração para fazer as coisas de Deus, os ímpios não entendem por que você faz algumas coisas. Por que você perde o seu tempo fazendo as coisas? Por que você perde a sua manhã de sábado tomando um sol na cabeça, fica parecendo um fósforo depois, com a cabeça vermelha e o resto do corpo todo branco? Mas a gente faz por amor à obra de Deus, por gratidão àquilo que Deus fez, pelo Filho de Deus, pelo nosso Senhor. E o meu testemunho é que, nesse final de ano agora, fui passar alguns dias na casa do meu irmão, numa casa de veraneio que eles têm lá. Meu irmão, graças a Deus, ele é bem financeiramente. E numa conversa ele começou a especular como é que estava indo meu filho, o Vitor, na escola e tudo mais. E aí ele perguntou onde ele estudava. Começou a me encher de perguntas. Ele falou, por que ele não estuda no Porto Seguro? Porto Seguro é o melhor colégio do Morumbi, assim, né? Eu falei, por que não dá para mim, né, Luiz? Aí ele falou, mas, enfim, vai lá ver. Quanto você paga ali no... Eu vou falar de valores aqui. Eu pagava 650 no Adventista. Aí eu fui ver o preço, R$2.500. Aí eu liguei e falei, Luiz, é o seguinte, é muito grande pro tamanho da minha perna, vamos esquecer desse assunto e tal. Ele falou, tá, vê o que você consegue fazer. E aí, entre um valor de transporte, mas eu falei, eu sei que tem uniforme, tem material escolar, eu falei, eu vou dar 1.000. Eu falei, então, vai lá e vê se tem vaga. E o Vitor começou essa semana a estudar no colégio, e Deus toca no coração, meu irmão ainda é ímpio, infelizmente, mas ele toca no coração dele, tira dos ímpios para dar para os seus filhos. Eu quero glorificar o nome do Senhor por isso. Hoje meu filho está muito feliz, assim, a gente também. Eu falei pro Vitor, seu tio não está te pagando escola para você ir lá jogar bola e brincar, então vai para cima. Ele está entendendo isso e a gente está muito alegre, assim, com o que Deus tem feito. E outro testemunho que eu quero dar também, eu dei umas aulas de violão lá, porque eu creio que a unção que tem aqui, a unção que eu recebi do Fábio, dos pastores, eu pude levar para lá, eu orei com aqueles jovens, garotas de 16 a 12 anos de idade, eu pude ministrar sobre louvor, sobre adoração, a importância, a presença do Senhor, eu pude falar com eles, eles entenderam, a postura deles mudaram, e depois eu comecei a falar sobre música, sobre alguns cânticos, mas ali não tem um violão naquele povoado, ninguém toca nada, nem nada. Mas Deus é bom demais, e eu conversando com um aluno meu, que também ainda é ímpio, ele disse, quanto custa um violão? Eu falei, uns R$300. Eu falei, então pode comprar, que a gente vai mandar para lá. Então Deus é fiel, Deus é maravilhoso, e eu quero dizer para você que se você às vezes não criou coragem ainda, ou, enfim, não tem uma motivação, faça para o Senhor, de coração. Se você às vezes acha que eu vou usar meu tempo, mas eu não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar, use o seu tempo. Separe um tempo para fazer a obra de Deus. Separe um tempo, doe o seu tempo. O resto Deus vai fazer. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Paz, igreja. Eu estava no louvor, o Senhor já me incomodou para dar esse testemunho. E tem muito a ver na linha do não, buscar o Senhor, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas são acrescentadas. E tudo começou com um posicionamento. Às vezes não é porque a gente caminha, conhece a Bíblia e caminha, né, com o Senhor, a gente acha que conhece tudo. Na verdade, não foi nem maldade de coração. A minha filha, ela recebe a pensão do pai dela, na verdade eu administro, e eu, muito num descuido ridículo, eu não dizimava. Eu achava que, ela não é membro da igreja,
não usa nada, tipo, eu mesma duvidando da minha própria fé. E numa conversa com a Gláucia, a gente estava na casa dela, a gente estava orando sobre uma série de coisas, e ela falou, vamos agora, já vamos se posicionar. Eu falei, Gláucia, eu tenho vontade, mas eu posso? E, né, e a gente conversou, orou e tal. E foi bênção, foi automático, um posicionamento do Senhor, diante do Senhor, um posicionamento meu como mãe, com minha fé perante a Deus, que eu creio que a minha filha vai se membrar aqui na igreja, que o Senhor vai tocar o coração dela mais do que já tem tocado. A gente estava aguardando uma série de respostas, saiu um outro testemunho, mas enfim. Ela estava fazendo uma série de entrevistas, a gente passou 15 dias fazendo entrevista, e eles ficaram de dar resposta na segunda, já tinha passado uns dias. Na semana seguinte, eu dizimei no domingo, depois daquela semana, eu dizimei no domingo. Na semana seguinte, a minha filha foi contratada ao primeiro emprego, numa multinacional, vai ganhar super bem, ela ainda está estudando. Ela passou em 5 faculdades federais, se ela quisesse ir embora para fora de São Paulo, ela ainda pôde. Ela passou no Mackenzie. A gente ainda ficou brincando, né? Tipo, o que a gente vai escolher? Eu entreguei na mão do Senhor, eu falei, filha, entrega para o Senhor e pergunta para Ele o que você quer. O que Ele quer que você faça. E ela optou pelo emprego, ela está empregada, está uma bênção, e ela entende. Para a honra e glória do Senhor, ela entende que foi o Senhor, que se não fosse o Senhor, nada teria acontecido. E eu sei que foi um posicionamento meu, foi uma coisa muito simples, mas é muito simples assim, né? Eu não imaginava, mas no mundo espiritual teve grande valor. Então, é um pecado não dizimar, porque está na palavra, e eu confessei esse pecado, o Senhor deu a resposta. E eu louvo a Deus por isso. Boa noite, gente. Boa noite. Bom, desde quinta-feira passada, minha vida não tem sido nada fácil. Nada, mas nada mesmo, mas tudo bem. O Senhor faz, o Senhor, né, ele faz, eu creio nele. Aí hoje, a Dalva falou que a gente não gosta de fazer faxina, né? A gente faz que a gente é obrigada, né? E outras coisas que acontecem, a gente se enfia na faxina, né? Tá bom. Gente, tava lá eu no banheiro, lavando o banheiro. E aí uma vez, o seu Cláudio, o pastor de Crã, falou que a Ana Cristina não pode ficar louvando muito dentro do carro, né? Porque ela viaja, né? E fui, aí comecei a louvar e fui. Esqueci a porta caiu todinha em mim, arranhou e lá. Eu falei, socorro. Eu não fui eu nem olhar no espelho, porque eu falei, acabei, tô toda, né? Toda. Liguei para Dalva, mandei, Dalva, você está ocupada? Socorro, me socorre. Que eu vi sangue para tudo que era lado. Tudo, sangue. Aí eu olhei no espelho assim, não tem nada aqui, mas os meus pés estavam cobertos de vidros. Eu estava debaixo dos vidros. Falei, Senhor, e agora? Como é que eu vou sair daqui? Eu só sei que eu saí. Agora eu não tenho nada. Quem limpou meu banheiro foi a dona Dalma, né? Gente, eu glorifico a Deus, porque Deus é poderoso. Lógico que eu vou para o hospital agora, né? Para ver se tem alguns estilhaços por aí, né? Mas as minhas pernas estão ok, meu pezinho está normal. Glória a Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, amém, Senhor. Paz do Senhor. Eu queria trazer uma palavra, vamos ver, eu tenho alguns versículos aqui, vamos ver como nós vamos ajuntar tudo isso. Primeira coisa, né, que eu queria falar é como quando alguém faz algum mal para você, o que a Bíblia diz, como você tem que pagar isso?
com o bem, né? Então, eu queria que você abrisse em 1 Samuel, deixa eu ver onde está, 26. Nessa ocasião desse texto, Saul estava perseguindo Davi e estava querendo a cabeça de Davi, queria acabar com Davi de todo jeito. Davi estava fugindo, né, da presença de Saul, e Davi já tinha tido uma oportunidade quando Saul entrou numa caverna e foi lá fazer suas necessidades. Davi e sua tropa estava lá dentro da caverna, né? E os homens falaram: olha, agora é sua chance, vai lá e acaba com ele. Ele falou: de jeito nenhum, eu não colocarei as mãos no ungido do Senhor. E então Davi foi lá e sorrateiramente cortou um pedaço da orla do vestido de Saul para mostrar para Saul, né, que ele poderia ter acabado com a vida de Saul, mas que ele não tinha feito aquilo. E dessa vez, no capítulo 26, novamente, né, Davi tem essa oportunidade. Saul estava acampado em um lugar, nós não vamos ler o texto, porque eu vou me importar só com um versículo. E Davi vai lá e retira, né, de Saul, um jarro de água, né, uma coisa de água, e o que mais mesmo? A lança, né? No versículo 12. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul, e foram-se, ninguém houve que o visse, nem o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono. E aí Davi se afastou, e de lá ele gritou e se fez ouvir, e aí Saul o reconheceu, e aí no versículo 20, vamos ler, deixa eu ver. Vamos ler a partir do 21, né? Então, disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, porque não mandarei fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Davi então respondeu e disse: eis aqui a lança do rei. Passe para cá um dos homens e leve-a. Davi não teve coragem de ir até Saul devolver, porque ele sabia que Saul estava mesmo disposto a executá-lo, né? Então, o Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade. Pois o Senhor te tinha dado hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Agora, o versículo 24, preste bastante atenção aí, que é esse versículo aí sobre o qual eu quero falar. E eis que assim como foi a tua vida hoje de tanta estima aos meus olhos, de outra tanta estima seja a minha vida aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda tribulação. Em outra tradução diz: assim como foi a tua vida hoje, de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda tribulação. Então, o Davi, aqui, nesse momento, ele fala para Saul: olha, você quis me matar, mas hoje eu estimei a tua vida. Hoje eu te quis bem. Hoje eu te fiz um bem. Eu fiz um bem para você, que queria o meu mal. Porque eu espero o bem do Senhor. Eu espero que, assim como eu olhei para você com benevolência, eu espero que Deus olhe para mim com benevolência e seja bom para mim e me livre de toda tribulação. Então, nós devemos ter isso bem firme no nosso coração. Nós não podemos pagar o mal com o mal. Mesmo que nós tenhamos algum prejuízo, nós devemos sempre pagar o mal com o bem, porque o nosso favor, ele vem do Senhor. Abra agora em Isaías, capítulo 1.
O Senhor é a nossa justiça. Ele cuida de nós. Ele está atento. O Senhor não dormita. O Senhor não dorme. Capítulo 1, versículo 16. O Senhor diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Deus está falando, olha, você tem que se purificar, você tem que se limpar. Se você quiser ficar diante de mim, seja limpo, pare de fazer o mal, faça o bem. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então, aleluias, o Senhor, Ele fala assim, olha, ainda que você esteja andando num caminho mau, ainda que você esteja fazendo algo incorreto, se você chegar a mim, se você se atentar à minha lei, se você quiser, se você ouvir a minha instrução, os seus pecados, assim, se eles estiverem vermelhos como a escarlata, eu os farei branco como a neve. Ou seja, o Senhor nos purifica, ainda que nós estejamos andando num caminho mau. Se nós nos arrependermos e nos desviarmos desse caminho e nos achegarmos ao Senhor nosso Deus, Ele vai nos limpar. E se nós fizermos isso, nós vamos provar o melhor, que é o que Deus tem para nós. Porque o que Deus tem para nós é o melhor. Nós comeremos o melhor desta terra. Agora eu queria que você abrisse em Mateus, capítulo 6 de novo. Olha só o Mateus aí falando conosco novamente, hein? No mesmo capítulo. Às vezes você pode falar, mas eu vou levar um prejuízo no meu bolso, eu vou perder, né? Mas a Bíblia diz, o Senhor disse em Mateus, no capítulo 6, versículo 19, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Glória a Deus. Nós temos que ajuntar o nosso tesouro no céu, nos lugares celestiais. Se você for levar um prejuízo, entrega para o Senhor. Deixa Deus agir. Faça o bem, porque se você fizer o bem aqui, você vai estar armazenando no céu, tesouros no céu. E aí, para terminar, eu queria que você abrisse em Salmos 17. É um versículo muito lindo. No capítulo 17, versículo 15, fala assim, quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, e eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Ou, eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Seja Deus a tua justiça. Seja Deus a tua justiça. Ele é o Senhor, a nossa justiça. E você vai poder, se você andar dessa forma, praticando o bem,
deixando a justiça com o Senhor, ele fala aqui: eu, porém, na justiça do Senhor, contemplarei a face dele. Você quer contemplar a face do Senhor, andar na presença dele? Deixa o Senhor fazer. Desate as amarras que te prendem e deixa o Senhor agir. Agindo Deus, quem impedirá? Amém? Pedi ao Fábio para me tocar um pouco. Eu quero que você toque primeiro, move teu Espírito, Senhor. Em seguida, quando você achar que está na hora, você entra naquele não vou calar meus lábios. Cantar o sul e a eu sinto do Senhor que o Senhor quer se derramar sobre nós, usando os seus vasos aqui. E quando eu digo vaso, eu não estou falando de divisas, de posição. Eu estou falando daquilo que tem no coração, para que você abençoe seu irmão. Então, primeiro vamos fazer como oração essa primeira música. Você seleciona alguém para cantar. Ensina, move seu espírito. Você não quer que cante? Bom, vão cantando sentados aí. Não precisa pôr alguém aqui, é isso que ele quer dizer.
Primeiro move-se, depois que o Senhor use você. Há uma unção que eu posso sentir. Minha oração é que essa unção caia sobre você também, porque o Espírito está em você. E você vai perceber que o Senhor está aqui te tocando. Você vai perceber claramente que é o Senhor que te toca. Vocês vão cantando baixinho aí. Essa letra que está aí. Eu não vou puxar, não. Santo, santo. Receba dele. Sinta o Senhor. Suavemente. Se você sente uma outra postura que não sentado, pode ficar na liberdade. Como você quiser. Santo Espírito, Senhor, faz uma obra de poder com essas vidas. Faz uma obra de poder com essas vidas. Oh Santo, carrega os nossos ombros com a tua força, com o teu poder. Toca nos ombros desse povo. Reveste da tua poder, presença, do teu poder. Experimente aí no teu lugar, receba. Sopra o Espírito de Deus. Aleluia. Santo. Ei. Você fala para o Espírito se mover, mas ele quer mover você. Seja movido pelo Espírito de Deus. Seja movido pelo Espírito de Deus. Oh Santo, o Senhor resgata coisas em nós, como igreja. Aleluia, Jesus. Santo, Santo, Santo. Move-te, Espírito. Move-te e move o teu povo, Espírito Santo. Santo, Santo, Santo. Ei! Oriama cantarabalabasheia catarabalabaxas. Oriama chacatarabalabaxandra suyalabalabalabaxas. Oh Santo, ei! Aleluia. Mais, Senhor, mais. Santo. Aleluia. Olha o Senhor chegando e tocando. O Senhor quer te encher, creia, e se encha do Espírito de Deus. Santo. Aleluia, Santo. Aleluia. Aleluia.
Santo, santo. No domingo nós estávamos aqui e a Isis ministrou a mesma palavra que eu tinha ministrado no domingo de manhã. Hoje, a pastora Anice ministrou a mesma palavra que eu ministrei quarta-feira. Santo. Tá? O que dá a entender? Que o Espírito testifica o nosso Espírito. Amém. Lá em Efésios capítulo 3, parte final do texto, diz um só Espírito, Amém. uma só fé, Amém. uma só palavra, um só corpo e um só Deus. E baseado nisso, eu quero, nesse momento que eu vejo que Deus está movendo os nossos corações a um quebrantamento, ao entendimento, quando nós ficamos a endurecer, eu prestei atenção em algo que Deus fez. E algo me chamou muita atenção. Em todas as ministrações, nós ficamos 2 semanas, teve completas e outra quase inteira. Mas teve um momento que nós ministramos sobre esse assunto. E a gente se despir do velho homem, parar de andar na carne, andar no Espírito. Deus me deu o texto de Gênesis 6. E diz: meu espírito não agirá para sempre no homem, porque esse é carnal. Não que Deus desprezou o homem, mas Deus, lá em Romanos 8, diz que a carne guerreia, que é inimizade contra Deus. E eu sei que Jesus está voltando. Quem crê nisso? Amém. Jesus está voltando. Está mais perto do que nós possamos imaginar. E ele veio buscar uma igreja comprometida com os 3 princípios da Bíblia: com o Espírito, com a palavra e com a vontade dele. Amém, Jesus. Quando quarta-feira eu ministrava aquilo que Deus veio dando uma sequência de ministrações, lá eu cheguei e fiquei louvei ao Senhor, porque quando eu saí daqui para ir para Irecê, eu falei: ganhe muitas almas. Falei para o povo: vai lá, ganha muitas almas. Mas se vocês não ganhar nenhuma, pelo menos não perca a sua. Melhor, porque eu posso encontrar a ovelha lá. Mas eu fiquei impressionado. A igreja, quando cheguei na quarta-feira, apesar de que alguns estão viajando, a igreja estava lotada. E eu louvei o Senhor, porque o Espírito Santo continuou fluindo. O Espírito Santo continuou usando, continuou trabalhando, continuou tratando. Segunda carta de Coríntios 3,17 diz que o Senhor é o Espírito. Ele que está no domínio, no comando da igreja. É Ele que comanda a minha e a tua vida. Amém, Jesus. E se Ele comandar a minha e a tua vida, o resultado final é glória a Deus. Amém, Jesus. E quando eu estava ali sentado, cheguei com enxaqueca aqui, com dor, tomei um remédio para enxaqueca, aí eu ia ficar quietinho ali. Aí começou a louvar esse cântico. E quando começou a louvar esse cântico, Deus me trouxe assim, como fosse um flash. Essas últimas ministrações e toda a sequência, e tudo que eu presenciei, os aquebrantamentos, pessoas chorando, pessoas quebrantando, pessoas indo para frente, reconhecendo, submetendo. E eu louvei o Senhor, e Deus me trouxe em flash. E quando ele acabou, eu entendi o que Deus está falando. Eu amanheci o dia de ontem, e o Senhor falou para mim assim: meu filho, queria muito que está escrito isso aqui, ó. Que essa aqui é a chave dessa geração. João 7,37. Essa é a chave do êxito dessa geração, que vai me conhecer e vai provar do que eu tenho. João 7,37 diz: Jesus se põe em pé no último dia da festa e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. É a hora da igreja beber direto na fonte. Não é mais tempo de beber em cisterna. Fala para o outro lado: não é mais tempo de beber em cisterna. Fala. É hora de beber na fonte. Jesus está te convidando para beber na fonte. Quem tem sede, vem a mim e beba. Olha, você entender que o teu relacionamento com Deus vai decidir a tua vida com Deus. A tua comunhão, o teu andar com Ele, a tua entrega 100% vai decidir o bom andamento da tua casa, da tua família, dos teus filhos, de tudo. Quem tem sede, vem a mim e beba. Ele não vai a tal lugar, não. Ele é a fonte. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, como diz, não como os outros dizem, tantas ministrações, tantas pregações, tanta coisa. É hora de peneirar o que nós estamos
ouvindo. É hora de peneirar. E a peneira é a palavra. Se não passar pela escritura, põe fora. Paulo escreve aos Gálatas primeiro e diz: se vier um anjo do céu e pregar outro evangelho que não esteja de concordância, seja o quê? Anátema. A Is ministrou aqui e usou segunda carta de João capítulo 2, quando diz: se alguém vem ter contigo e não traz essa palavra, essa doutrina, que não esteja de concordância com aquilo que recebemos, não coma, não saúda, tá? Não receba, não te faça cúmplice da tarefa. E o Senhor me acordou e disse: tá vendo isso aqui, meu filho? É hora de beber na fonte, é hora de peneirar o que recebe. Tem como diz a Escritura. Então você tem que ter um relacionamento no Espírito com a palavra. Você tem que ter uma vida no Espírito e na palavra. Que alguém tirar uma vírgula, opa, devolve a vírgula aqui. Porque muita gente está dizendo muita coisa. E a verdade debate, a apostasia está na porta. E muitos apóstolos tentaram trocar a verdade por engano. E essa apostasia está entrando com sutileza nas igrejas. Com muita sutileza. Aonde os valores estão sendo trocados. Aonde o roteiro está sendo mudado. Aonde as coisas estão sendo travadas. E o alvo de Cristo é o que é? Dar o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra não é o ouro e a prata, já foi dito aqui. Amém. O melhor dessa terra, amado, é você entrar na tua arca, como Noé entrou, e ver toda a tua família salva. Essa é a melhor dessa terra. O melhor dessa terra é você poder ter uma vida de fato, como Noé. Apesar que havia corrupção, a corrupção não pegou ele. Apesar que havia pessoas que andavam na carne, mas ele andava com Deus. Apesar de haver uma geração que foram tudo condenada, mas a sua família foi salva. Aí está o segredo. Deus não quer que você salve o mundo. Eu tenho certeza que aquela arca Deus construiu para Noé e para sua família. Se os outros quisessem, pegasse carona. Que os outros peguem carona na tua fé. Mas a tua fé, o justo virá da sua fé, que tu se assaltou a tua casa. Não é hora mais de a gente, até ela está conversando, algumas coisas estão acontecendo na família. Nós estamos orando e clamando. Mas uma coisa eu vou dizer aqui, quando eu estava ali sentado, o Senhor disse: meu filho, manda eles fechar a arca da sua vida, comigo, a sua família, a sua casa, a sua vida. Tem tanta gente se preocupando com a vida dos outros, esquecendo da sua. O mal está à porta. Quando a pastora Nisa estava ministrando, não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Quarta-feira o Senhor me deu essa palavra e disse: faz a lista. Não faz a lista dos teus amigos, faz a lista daqueles que lhe fizeram mal e já começa a preparar para dar o presente para eles. Faz a lista e prepara a lasanha para dar para aquele que gosta de lasanha, que é teu inimigo, dá o que ele come. Se tiver com fome, dá o que comer. Fica com sede. Faz a lista. Se o teu inimigo pedir para dar uma milha, anda com ele as duas. Se ele pedir a capa, lhe dá a túnica. Porque sereis verdadeiramente filhos de Deus. Não é hora mais de entrar em demanda. É hora de sair e andar no Espírito. O Espírito é amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando eu estava ministrando, e eu sei que o pastor de Crã e todos os pastores que ministram, descobriram um segredo na ministração, sabe qual que é? O primeiro a ser ministrado somos nós. Porque para podermos explicar a palavra, nós temos que entender a palavra. E poder pregar a palavra, nós temos que ser o primeiro a andar na palavra. E aqui está o segredo para aqueles que são pastores, aqueles que são ministros do Senhor, aqueles que Deus tem usado. Antes de pregar, mostra a tua vida, a tua própria pregação. Porque o Senhor manda dizer nessa noite: eu estou à porta. Eu estou à porta. E não venho buscar uma igreja que está comprometida com seus projetos. Mas eu venho buscar uma igreja que está comprometida com os meus projetos. Receba aí em nome de Jesus. Amém. Os projetos de Deus são maiores que nós. E esse ano, Água da Rocha e todos os ministérios que andam na sinceridade do Senhor, na sinceridade, no Espírito, na vontade, na palavra, serão honrados. Não há de ficar na casa de Deus o que usa de fraude. Não há de permanecer o que calunia os próximos aos ocultos. Não há de permanecer o que tem o coração soberbo ou olhar ativo.
mas os fiéis habitarão com ele. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo quer mover esse rio de águas vivas. E eu creio que o Senhor quer derramar sobre você agora. Por isso nós vamos cantar aquela música, Não Vou Calar Meus Lábios. E você vai orar e vai derramar. Você vai receber e você vai dar. E você vai se encher desta água, para que esse rio flua. Porque Deus nos programou para sermos bênçãos, cada um. Cada um. E a essência da água da rocha é que cada um seja bênção. E eu fracasso no meu ministério se você não entender que Deus vai te usar porque Ele te ama, e Ele te comprou, e Ele pôs a sua habitação em você, e Ele vai fazer com você. Se apresente a Ele agora, para que Ele possa usar. E não fique preguiçoso, mas se levante agora. E se ponha na mão do Senhor, se ofereça a Deus, para que Ele possa te usar. Deus vai te usar e você vai abençoar pessoas. Isso vai te fortalecer a fé. E você vai fazer isso com mais gente. A quem Deus quer libertar. O Senhor quer mover o seu espírito no seu povo. Vou calar meus lábios. Então obedeça a ordem do Senhor agora. E se mova. Você diz, move-te, Espírito, Senhor. Mas o Espírito vai se mover movendo-te. Movendo você. E aí o derramar vai se estabelecer aqui. Você vai ver como é que Deus vai agir se nós ficamos sentados na cadeira. Mas o Senhor vai agir no momento em que nós atendemos ao chamado dEle. E é do pequeno ao grande. Você vê alguém com menos idade, abençoa e derrame sobre ele. Sei que Deus tem pra ti uma canção cujas águas nunca cessarão. Aleluia! Santo! Não vou Ei! calar meus lábios. Vamos, gente. Não sobrou muito tempo. Vamos. Há muito o que fazer. Há muita necessidade aqui no meio do povo. Deus quer te usar. Atenda ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Cumpra o propósito de Deus. Xerei balacanta surya balabaxaia canta balabaxaia. Vem aqui. Abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida eu vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti uma canção cujas águas nunca cessarão. Sei que Deus tem pra ti uma canção cujas águas nunca tua vida eu vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti uma canção cujas águas nunca cessarão. Sei que Deus tem pra ti uma canção cujas águas nunca cessarão.
Deus tem para ti o manancial, torneira fechada. Não joga. Tem que abrir. Tem que abrir. Tem que abrir. Abre-te para o mover do Senhor. Abre-te para o mover do Senhor. Se você vir o Senhor te respondendo aqui, quem sabe Ele vai te encorajar para que Ele possa responder lá onde parece difícil para você. Mas o Senhor vai usar você. Você pode crer nisso? Santo, Santo. Geralmente a gente pensa em oração pedindo bênçãos para nós. A bênção que eu preciso, a bênção que você precisa é ser uma bênção para os outros. Diga para o Senhor, eu quero ser uma bênção para as outras pessoas. Porque para isso o Senhor nos chamou. Para levarmos a bênção de Abraão através de Cristo em nós, para todo mundo, para cada pessoa individualmente. Eu quero me propor isso com o Senhor. Amado, dedicação, consagração é isso, é dizer, Senhor, me usa, faz o que o Senhor quiser. Mas quando você fala isso, você tem que entender, esta perna tem que se mexer. Esses olhos têm que enxergar. Esses ouvidos têm que saber ouvir. E essa boca tem que saber o que derramar. Mas descansa, porque é o Espírito de Deus que faz em nós. É o Senhor que manifesta Cristo através de nós. Ele tem um doce perfume. Que você possa perfumar vidas com o bom perfume de Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, restaura todo o poder da unção em cada membro de Água da Rocha. Manifesta o reino em cada lugar, em cada hora, Pai. Em nome de Jesus. O coração sensível, mas um espírito cheio de fé, cheio de confiança. Que o Senhor é fiel. Que cada um possa experimentar e poder cantar, gosto do teu jeito de agir. Por que gosto? Gosto porque eu vejo o Senhor fazendo. E o Senhor faz tudo perfeitamente bem, sempre bem, sempre bem, sempre bem. O Espírito é excelente. E Ele confere, pela unção, uma excelência a cada um. Sinto meus ombros carregados do poder de Deus. Receba. Receba e use. Você só vai saber se recebeu se você usar. Não é pela sensação que você tem agora, mas é pela eficácia que Ele vai mostrar. Vai, Senhor. Opera o poder. Opera o reino nesse lugar. Toma pessoas. Dá experiências novas como aquela mulher me contou ontem, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Cláudia, não é um ministério, mas você pode receber muita coisa lá e Deus pode te usar. Nós te enviamos em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor nesta viagem e seja proveitosa em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pastor José, quer dizer alguma coisa? Nós queremos encerrar. Reunião de jovens sábado normal. Aleluia. Pai, obrigado por essa noite, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. O Teu Espírito está em nossas vidas. Flui através de nós, Senhor. Pai, que esse rio de água viva possa fluir através de nós. Oh, leva-nos a experiências profundas contigo, Jesus. Leva-nos a
experiências, intimidades com o Senhor. Flua a tua vida. Em nome de Jesus. Leva-nos em paz, nos livra de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Quando o pastor José orava, eu vi algumas portas sendo abertas e o Senhor me falava escape. Tem escape para você que está precisando de algo específico. Não é a resposta final, mas é um escape. Você pode estender sua mão, quem está precisando de um escape. Deus, eu vi porta de escape e essa noite você vai receber. E vai passar por ela largo, em nome de Jesus. Deus abençoe.